Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um Brazilian Times Connection. E hoje eu tenho a honra de entrevistar ele, que é diretor de pesquisas econômicas e sociais da Prefeitura de Boston e membro da Economic Quality of Life Group, que assessora o prefeito na reabertura da economia de Boston. Quando eu digo que estou tendo a honra, porque além de ser um cara fenomenal, que eu tive o prazer de conhecê-lo em Boston, ele é nordestino, ele é vizinho aqui de nós. Em off, a gente até falou, ele disse, agora eu não sou maranhense, nem você mais cearense, Amadeu, nós somos todos Paraíba. Isso mesmo. Boa noite, Álvaro Lima. Seja bem-vindo ao Brazilian Times Connection. Boa noite, caro amigo. Eu tenho um prazer imenso de estar com você e tenho uma apreciação muito grande pelo trabalho que você fez aqui, faz aí, dando voz aos imigrantes, mostrando as pessoas daqui, mostrando os cearenses no mundo. É um trabalho muito importante, precisamos de mais de você. E agora, eu estava conversando com o Álvaro em off, gente, aqui eu falei para ele que agora eu estou em outra emissora, troquei de emissora, estou numa emissora agora que é a TV Diário, a cara do Nordeste, inclusive é o lema, e o Álvaro Lima já está aí pré-agendado quando a minha chegada aí em Boston, que foi adiada um pouco por conta dessa pandemia, mas já é nosso próximo convidado para contar um pouco da história dele. Bem que hoje ele já vai contar um pouco da história dele aqui para a gente, né? Álvaro, quantos anos nos Estados Unidos já? Há muitos anos, mais do que eu queria, 35 anos. 35 anos. Como é que o Álvaro Lima saiu lá do Maranhão? Você é natural de São Luís, no Maranhão? São Luís. São Luís. O Álvaro saiu de São Luís e foi bater nos Estados Unidos. Em Boston. Boston foi seu primeiro local que chegou nos Estados Unidos? Não. Eu sou como pedra que rola no rio, não cria limo. Isso eu saí de São Luís, fui para Minas Gerais, estudei em Minas Gerais, fui para Curitiba, trabalhei em Curitiba, fui para Moçambique, morei 8 anos em Moçambique. De Moçambique fui para Montreal, porque eu casei com uma canadense, e de Montreal viemos para Boston, porque ela estava estudando aqui. Eu vim de marido, depois resolvi fazer o meu mestrado e doutorado em Nova York. E aí, como a história de todo imigrante, o filho nasce, você fica um pouquinho mais para esperar até crescer, nasce o segundo, você espera um pouquinho mais. Quando você se dá conta, você já está aqui por 35 anos. Qual foi a primeira cidade, Álvaro? A primeira cidade foi Boston, depois eu fui para Nova York. Nova York. Então, você fez o meu caminho há 6 anos atrás, a primeira cidade que eu cheguei, na verdade, estava todo planejado para ir para Nova York, e encontrei um amigo que nós temos em comum, que é o Paulo Seller, e ele com todo aquele jeito, olha, eu fico um ano por aqui, aproveitei, fiquei no ano de 2014, todo em Boston, estudando, inclusive inglês, lá num curso que tinha lá na Harvard, e foi muito bacana. Hoje o Álvaro, ele é um brasileiro que conseguiu entrar na política americana. Conta um pouco para a gente do Álvaro Lima na política americana. Hoje você trabalha na Prefeitura de Boston, não é isso, Álvaro? Trabalho na Prefeitura de Boston como diretor de pesquisas e me envolvo na política americana. Eu apoio vários candidatos em campanhas para prefeito, para City Council. A última campanha que eu me envolvi agora foi essa última campanha do Bernie Sanders. E eu vou tentando ajudar no que eu posso para ver, principalmente esse ano, que é um ano muito importante, porque se juntou a pandemia com a loucura do presidente americano. Então eu achei que tinha a obrigação de me envolver na campanha e me envolvi na campanha do Bernie Sanders, que na época todo mundo achava que era coisa de esquerdista e tudo, e que a pandemia revelou que o sistema de saúde americano é um desastre. Nós temos hospitais, não temos sistema de saúde, e tudo que o Bernie Sanders falava é o que se está fazendo agora, porque ficou claro, a situação é bastante complicada. Álvaro, como é que você tocou num ponto muito importante, e é uma ferida, inclusive, na política americana, que é a saúde americana, os healthcare. Inclusive, na era Obama, conseguiu-se melhorar mais o acesso, inclusive, de pessoas que estavam fora desses planos de saúde. Com essa explosão da pandemia, como é que está a situação, Álvaro, dos americanos e principalmente dos imigrantes, os indocumentados, que a gente sabe que é grande maioria nos Estados Unidos? Olha, a situação de todo mundo,
primeiro, a situação do país é muito complicada do ponto de vista econômico, do ponto de vista da crise de saúde pública. Eu sempre digo, eu tenho uma frase que se diz sempre de que quando eu penso eu não me lembro agora quem que relatou, que disse, mas é que quando I think it was Warren Buffett, que quando a maré vaza, você vê quem estava tomando banho nu. Essa pandemia revelou todo mundo que estava tomando banho nu, desde o sistema de saúde, de garantias sociais que não existe, o que criou toda a questão dos últimos 40 anos de neoliberalismo e de destruição do Estado, de precarização do trabalho. Hoje você viu que essa coisa do Uber não dá certo numa pandemia, porque ninguém tem seguro de saúde, ninguém tem nenhum seguro de desemprego. E isso criou um problema muito grande. E quando você pega isso nas comunidades minoritárias dos Estados Unidos, na comunidade de imigrantes, todos eles já entram nessa crise com uma deficiência de saúde e com uma deficiência econômica incrível. Então, você tem uma situação que é desastrosa e muito dolorida, porque as pessoas ficam nessa situação se ou morrem do Covid ou se morrem de fome. Então, você vê, por exemplo, aqui outro dia eu vi no Centro do Trabalhador Brasileiro uma fila, tem um videozinho, você vai na internet, é uma fila que parece seca do Nordeste, ou a depressão de 1920, as pessoas fazendo fila para comer, para arranjar comida naquele dia. E isso é no país mais rico do mundo. Não? Pois é, inclusive, só cortando sem querer cortar o seu raciocínio, Álvaro, porque eu quero que você continue nesse raciocínio, eu fiz uma matéria há poucos dias no meu canal no YouTube e recebi muito feedback, inclusive de brasileiros, não fala isso, não fala aqui, não tem gente passando fome, é mentira, esse cara que voltou é um fraco, porque eu relatei a história de alguns imigrantes que tinham voltado para o Brasil por conta de estarem numa situação vulnerável. E as pessoas parecem que não querem que esse tipo de informação chegue. E um dos trabalhos que você faz, que daqui a pouco nós vamos já chegar nele, que é o Diga Aí, a gente acaba descobrindo que existem, sim, situações precárias e imigrantes em situações vulneráveis. E você falou uma coisa importante, que é a questão, por exemplo, do Uber, que inclusive foi um boom nos últimos 2, 3 anos nos Estados Unidos, que o imigrante, inclusive a gente sabe que o imigrante mudou o padrão do imigrante, não é mais aquele imigrante que vinha, que era o trabalhador, que era o cara da parte rural das cidades. Hoje é um imigrante que tem até uma formação e vão direto para os aplicativos e quando para isso, o cara não tem mais nenhuma ajuda. Você está tendo conhecimento, Álvaro, de pessoas do seu ao redor, do seu ciclo de amizades que estavam trabalhando nesse tipo de trabalho e agora, quando parou, cortou tudo e essas pessoas estão na vulnerabilidade total? Não só de pessoas do meu círculo, mas como eu trabalho na prefeitura, hoje um dos grandes problemas que a gente tem lidando com a comunidade de imigrantes é exatamente esse pessoal, que não... você tem duas situações, não? Uns que perderam o emprego e não têm condição de ter o apoio do desemprego, do seguro-desemprego, porque eles não tinham vínculo empregatícios. Os outros que estão ficando doentes, porque os bairros onde tem as maiores infecções são bairros de imigrantes, são bairros de populações minoritárias. No começo da crise, as pessoas diziam esse vírus é democrático, pega rico e pobre, mas não é verdade. O vírus mata aqui, e eu imagino que no Brasil seja o mesmo, mata idosos, pobres, negros, imigrantes, latinos, que são as pessoas que já entram nessa crise com deficiências de saúde imensas. Inclusive até de acesso a cuidados médicos, já entra de acesso a cuidado isso. médico, mas são as populações que têm um maior índice de asma, porque moram nos bairros mais poluídos, tem um maior índice de obesidade, tem um maior índice de diabetes, de dependência do tabaco, todas essas doenças crônicas que fragilizam eles. Então, hoje, a gente lida com isso nas comunidades imigrantes. Aqui, hoje,
se você vê na grande Boston, os centros onde são os piores a nível de contaminação e de fragilização econômica são East Boston, Chelsea, Worcester, são lugares onde tem muita população imigrante. As pessoas moram em condição em que é difícil eles ficarem 2 metros de distância um do outro, trabalham em trabalhos que é muito difícil. E uma das coisas que também mostra o nível de imoralidade do que era antes, e eu espero que depois dessa crise a gente não volte para o que era, é de que você hoje tem as pessoas, os trabalhadores que viraram essenciais, são os trabalhadores que a gente paga menos, são professores, policiais, o pessoal que está na rua fazendo entrega de comida, fazendo entrega do Amazon, se contaminando, ganhando menos, mas de uma hora para outra viraram as pessoas essenciais da economia, enquanto a gente senta em casa e recebe um cheque. É que a gente sempre fala, e eu acho que eu já falei em algumas matérias que eu já fiz aqui, quando eu trabalhava entrevistando cearense na Jangadeiro, no SBT daqui do Ceará, que era justamente que o imigrante ele faz parte da cultura americana. E até no momento desse de crise extrema, como é a crise da pandemia do Covid-19, sem eles, porque eles é que vão fazer essa força braçal de entrega, como você está falando, de serviços essenciais, de serviços mais braçais, né? E a gente sabe que houve também uma queda nos trabalhos comuns, que é o trabalho de landscape, no trabalho de house clean. Você tem dados de como esses imigrantes deixaram de trabalhar ou eles acabaram se transferindo para outras áreas, Álvaro? Não, eles deixaram de trabalhar. Essa crise é eu sou economista e os economistas gostam de dizer que cada crise é única. E as crises são únicas, mas umas se parecem com a outra. Essa é realmente única, porque não existe uma crise econômica, não existia uma crise econômica. O Estado teve que fechar a economia por causa de uma crise de saúde pública. E é uma crise estranha, porque enquanto não se resolve o problema da saúde pública, a experiência vem sendo de que você não consegue abrir a economia como um todo, e as experiências de abrir a economia muito cedo levam à ressurgência da crise de saúde pública, então você fica nessa condição difícil. E os trabalhadores que não podem trabalhar em casa são os trabalhadores braçais, são os trabalhadores de entrega, são os trabalhadores de landscape, são os trabalhadores de pintura, são os trabalhadores que trabalham dentro da casa das pessoas, e hoje essas pessoas não, por motivo de se resguardar, não querem que a babysitter venha, que a pessoa que limpa a casa venha. Quando você tem pessoas que são têm mais consciência, elas continuam pagando essas pessoas para não virem, mas eu não sei quanto as pessoas fazem isso. Mas é uma crise grande, principalmente por esse setor. Quando você vê nos setores que estão funcionando, por exemplo, de hospital, a maior parte das pessoas limpando o hospital, as enfermeiras, ajudante de enfermeira, todo esse pessoal são imigrantes. E eles estão lá como essenciais. A gente faz um balanço todo dia na prefeitura de quem da polícia ficou doente, quem do bombeiro, quem do MS, quem que está internado, quem não está, porque vocês são pessoal que está aí na linha de frente do dia a dia. E o resto das pessoas, agora a gente vai começar a abrir a economia, só diz o governador, e isso vai ser também uma outra experiência não fácil. Já tem data para a Prefeitura de Boston começar a reabertura da economia na região de Boston, principalmente quando a gente fala Boston, a gente está falando ali de Boston, mas cada cidade ali, por exemplo, Everett, Chelsea, Malden, Somerville, todos eles têm uma prefeitura, então a gente está falando exclusivamente da cidade de Boston. Ou não, eles agem em um plano conjunto, Álvaro? Como é que funciona esse trabalho aí da prefeitura com essas cidades que a gente pode chamar, sei lá, se fosse em Brasília, seriam as cidades satélites? Olha,
As prefeituras, elas dependem do governo do estado abrir a economia, porque a maior parte do poder regulatório é do estado. Ontem, o governador disse que no dia 18 de maio ele vai apresentar um plano concreto de reabertura. O que ele mostrou ontem, que é um plano que vai ter várias fases, e que a primeira fase é muito... vai aumentar um pouco o que a gente está tendo hoje, é que se você pode abrir tua loja e entregar as coisas na calçada, as pessoas pagarem pelo credit card, você pode fazer isso. E aí, no dia 18, ele vai começar a ver quais são os outros setores que vão abrindo. Tem vários setores, como construção civil, que já estão retomando com um protocolo de saúde que eles têm que obedecer. E para cada um desses setores, a gente está desenhando, tem os protocolos que vêm do governo do estado e a prefeitura adapta esses protocolos ou cria protocolos onde a prefeitura tem o poder de vetar ou não? De vetar ou não, ou negociar com o estado. Até agora o governador tem dado bastante flexibilidade para as cidades a adaptarem esse protocolo, que são cidades muito diferentes, as economias, o tipo de setor. E a gente já vem trabalhando nisso há meses, pensando em quais são quem vai comandar essa abertura é o sistema de saúde. Mas quando o sistema de saúde o sistema de saúde tem um protocolo, como é que você lida nisso no plano econômico? Porque as coisas são muito complicadas. Porque uma coisa é você dizer, olha, vamos abrir os restaurantes. Mas tem um restaurante de 100 mesas, pode operar com metade das mesas. Você tem um restaurante de 10 mesas, provavelmente você não sobrevive com 5 mesas. Então, a gente está vendo, pode ser que estamos pensando em fechar as ruas, por exemplo, onde tem restaurantes, onde as pessoas usam a calçada, as ruas. Vai ter que ter vários processos criativos até a gente ter uma vacina. E hoje você faz parte, inclusive, dessa assessoria, né, do prefeito nesse plano de retomada. Nesse plano de retomada da economia, ele inclui todos ali o indocumentado, o imigrante indocumentado, ele inclui todos sem distinção de raça, cor, credo ou o status imigratório. Como é que funciona esse plano? Eu sei que é complicado, inclusive você como economista, explicar isso didaticamente até para a nossa audiência agora, mas na prática, como é que seriam isso? Você disse que vai começar, vamos dizer, um restaurante começa a liberar, mas ele não pode, evidentemente, ele não pode liberar toda a lotação, porque o vírus ainda existe, tem que ter todos os cuidados, senão realmente começa a voltar novamente o contágio. Como é que é feito esse plano? Engloba todo mundo, Alba? Engloba todo mundo. O plano, a um nível mais alto, você faz um balanço entre a importância do setor para a economia e o risco de saúde que você tem. Então, por exemplo, o setor de saúde tem um risco muito grande, porque você está lidando diretamente com o vírus, mas é o setor maior da economia de Boston, que emprega mais pessoas. Esse setor hoje ele funciona porque ele está batalhando o vírus, mas ele cria grande problema para a economia porque todas as outras coisas que aconteciam normalmente não estão acontecendo, inclusive operações e tudo, porque os hospitais estão com uma capacidade grande. O outro é o setor financeiro, que é mais fácil de abrir, porque algumas pessoas podem continuar trabalhando em casa e ter a mesma produtividade se eles estivessem no escritório, e já existem protocolos mudando, por exemplo, os prédios downtown, eles vão ter um lugar para entrada, um lugar para saída, que os fluxos não se misturem. Os elevadores estão sendo mudados para que você só para no andar aonde você vai, só não tem um risco de alguém abrir a porta. Eles estão criando todo um sistema. Vai ter espaço entre os escritórios.
Então, eles estão criando um sistema em que você pode mais ou menos controlar o vírus com o sistema de higiene todo dia, mas cada vez que você pega setores, por exemplo, de restaurante, que é muito complicado, porque o restaurante não vende só comida, não, o restaurante vende a ambiência, não? Você vai para um restaurante porque tem lá música, tem todo aquele ambiente todo do um ambiente de restaurante, entretenimento, né? Inclusive, o entretenimento é um dos e aí você setores não mais pode... afetados, né? Não É, só em Boston, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A cultura foi é, o primeiro a parar e talvez vai ser o último a voltar. é. E aí E, e sem você tem falar, outro... no próprio público. Não adianta você abrir um restaurante, e você tem que estimular o público novamente ao É, consumo. nós estamos fazendo pesquisa de opinião pública para saber quanto que eles o que faz com que as pessoas tenham segurança de ir para um restaurante ou para ir para outros lugares. O turismo hoje em Boston é zero e vai levar muito tempo até essa coisa, se as pessoas terem se sentirem seguras de pegar um avião no Brasil e vir fazer turismo aqui ou em Nova York. A questão uma grande parte da economia de Boston são esporte. Até agora, a gente está continuando trabalhando com os diversos clubes para saber como é que você mistura o esporte com online. Outro grande setor é o setor de universidades. Nós temos reuniões com os presidentes das universidades de Boston para ver como que vai ser o próximo semestre, no outono. São coisas muito complicadas. É muito fácil fechar, é muito complicado reabrir, até você ter a vacina e a população está vacinada, não? Porque o risco de... Você tem que Estabilizar, garantir... né? Estabilizar praticamente a pandemia, que a gente sabe que agora é uma nova realidade, o Covid não vai deixar de existir. Provavelmente você, mais tarde, ninguém sabe o tempo, vamos pegar. O grande lance, o grande problema nesse momento é realmente levar as instituições de saúde a um colapso, porque aí não consegue atender. Porque essa é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, que é o fato que você fica em casa ajuda ao sistema de saúde não colapsar, mas o vírus está lá, do lado de fora. Exatamente, ele só está esperando você sair. A não ser que você saia vacinado, ele está lá. Até você ter uma vacina, o risco, você tem que criar condições de sair e diminuir o risco, mas o risco está lá sempre, até ter uma vacina e até a população ter antibodies que combatem esse vírus. Mas eu penso que também uma lição é de que nós estamos entrando numa fase da humanidade desses grandes desastres, ou desastres ecológicos, como tem acontecido aqui nos Estados Unidos, em Porto Rico, ou de desastre de epidemias. Hoje se sabe que essa epidemia já foi prevista há anos atrás, e que a gente tem que se preparar ou para mudar a forma de viver ou aprender como conviver com elas. Na sua opinião, Álvaro, os Estados Unidos, nesses últimos 5 anos e meio vivendo nos Estados Unidos, eu aprendi muita coisa, inclusive com essa questão de se preparar sempre para o pior. Minha filha, inclusive, na escola que ela estuda lá em Nova York, diversas vezes estava lá por algum motivo, alguma reunião, e de repente tocava lá um sino e a gente tinha que obedecer todo um protocolo como fosse um ataque. Esse preparo que os Estados Unidos têm na pandemia, ele não funcionou, na sua opinião? Ele não funcionou porque o sistema, em vários estados, o sistema de saúde colapsou e ficou claro de que o sistema de saúde... Os Estados Unidos não tem um sistema de saúde público e também não tem um sistema de saúde privado. Os Estados Unidos tem hospitais que tratam de doença muito bem, mas não fazem saúde pública. Então, isso foi uma grande... O governador de Nova York, o Cuomo, disse, olha, quando eu disse, olha, não, vamos chamar os hospitais,
eu vi que eu tinha 5 hospitais públicos e 140 hospitais privados que não tem nada a ver um com o outro. Não é um sistema. Eles são entidades isoladas fazendo o negócio deles lá para um público específico e de uma hora para outra você teve de dizer, hey, a gente precisa da tua capacidade. Aliás, eu estava ontem vendo o governador Flávio Dino no Maranhão, começou a exigir que os hospitais privados cedam a camas, e eles agora acharam as UTIs, que não, né? Eu li esse artigo. E que ele está sequestrando, blá, blá, blá. E, claro, como ele é um jurista constitucional, ele mostrou esse livrozinho que as pessoas gostam de mostrar, mas não leem, que é a Constituição do Brasil, que deixa ele fazer exatamente isso. Inclusive, aí nos Estados Unidos também, tem aí a época que você pode, o orçamento de guerra, você pode, inclusive, obrigar empresas a fabricar insumos, como o Donald Trump obrigou a GM a fazer respiradores. Isso é inteiramente normal. Mas parte do problema aqui é que ele não quer usar isso. Então, ele deixa as empresas fazer. Hoje a gente tem, ontem ele apareceu na televisão, ele parecia um desses camelô vendendo coisa aí no Nordeste, com um monte de respirador, máquina de fazer isso, aquilo outro, e que existem agora 100 marcas, mas ninguém sabe as que funcionam, as que não funcionam, as que ele endossou, se ele tem participação nas empresas. Essa questão de... A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia. Eu acho que a última vez que tivemos uma grande pandemia relatada, inclusive pela imprensa, foi na época da gripe espanhola, em 1900 no século 1920, 1918, por ali. E a informação era muito precária. Eu acho que durava até uma semana uma carta para você informar. Com a informação, com a rapidez da informação, você acha que é um dos motivos também de politizar muito também a epidemia? E a gente vê isso tanto nos Estados Unidos como no Brasil, se politiza muito. Tem uma ala que desacredita, a ala negacionista, e a gente vê que as mortes estão acontecendo, as mortes são números, e eu sempre estou falando aqui nas minhas matérias que essas mortes só deixam de ser números quando começa a ser ao nosso redor, aí elas viram nomes. É um grande mal, é outro mal, uma epidemia dessa ser politizada, Álvaro, na sua opinião? Olha, eu penso que é não só mal, mas eu penso que é criminoso, porque é o uso da informação ou para desinformação. Em geral, a politização ela desinforma no momento em que você quer que todo mundo esteja andando junto com o mesmo objeto. São poucos momentos onde você consegue isso, momentos de guerra, momentos de desastre. E hoje a gente vê que no momento de desastre como esse, porque é imenso, você tem essa politização toda. Inclusive esse pessoal que acredita de que o vírus não pega. A mim, como economista, uma das coisas que para mim é interessante dessa questão é de que ficar em casa, aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, principalmente para o pessoal mais de direita, eles veem ficar em casa como o Estado te pagando para você não fazer nada em casa. Em vez de ser que você está em casa para salvar todos nós, porque se eu saio, eu estou contaminando os outros. E porque eu tenho que ficar em casa, porque é uma coisa social, é o como em economia se chama de bens públicos, que nós estamos produzindo saúde ficando em casa. Não, e é interessante. Mas isso é anti-americano, anti-brasileiro, porque a gente quer fazer o que quer, compra, se não tem dinheiro é porque é vagabundo, que é outra coisa que aparece agora. Não, os imigrantes eles não têm plano de saúde porque não investiram na saúde. Eles têm plano de saúde porque eles estão explorados a um nível de miséria imenso, pagando salário mínimo, que não dá para ele comprar plano de saúde que foi feito para quem tem dinheiro. E o interessante você estar falando isso como economista, que a gente vê, inclusive, o lado técnico do economista, mas vê o lado social também. E eu vi uma meme, hoje em dia nós estamos na época das políticas de memes, e acabam sempre chegando para a gente. E uma meme que eu vi, eu achei super interessante, que no Brasil já passa de 11 mil mortos, e na meme falava
Atenção, donos de empresa, atenção, vocês que querem retomar. São 11 mil pessoas que vão deixar de comprar para sempre. Então, é uma perda também. Quanto mais se libera gente na rua, é uma perda de um comprador, é uma perda de um cliente potencial. E isso acabou politizando, né, Álvaro? É muita política. É outra coisa que é... Eu como tenho problema de insônia, porque eu começo a ler e aí eu mesmo que eu vou dormir, minha cabeça continua pensando. Eu fiquei aqui um desses dias fazendo uma pesquisa sobre as outras pandemias, como aconteceram, como foram. E uma das coisas que elas têm constante, todas elas têm, é um surto de racismo, xenofobia, tudo isso. Quando foi a peste negra, quem foi culpado foram os judeus que envenenaram a água. Quando foi a crise da tuberculose, foi a vida boêmia das pessoas que fumavam, bebiam e trouxeram essa crise da tuberculose. Quando foi a crise da AIDS, foi essa vida mundana, né? Os gays. Mundana, que todo. Agora são os chineses que comem morcego e tudo. Você sempre tem um inimigo e todo essa racismo, xenofobia, toda essa coisa vem à tona e é manipulado politicamente. Não? Você vê, por exemplo, o Trump continua se referindo ao vírus chinês, ao vírus do Wuhan. Aqui teve problema, porque as pessoas estavam indo atrás de chinês. Nem chinês, eles não sabem quem, eles acham que é chinês, eles vão atrás, boicotando Chinatown no começo. E isso vai gerando, do ponto de vista político, por exemplo, agora o presidente Trump está incitando as pessoas a liberarem as cidades onde onde as pessoas são em isolamento, seguindo o protocolo da Casa Branca que ele pôs. Então, você tem todas essas coisas que ajudam a pôr umas pessoas contra as outras. No momento em que, se todo mundo estiver andando no mesmo passo, na mesma direção, já é difícil, tendo pessoas puxando e indo para a praia e achando que não, que vai. A mim, eu vi o presidente brasileiro dizendo que o brasileiro tem que ser estudado porque ele entra no esgoto, sai, não sente nada. Nós estamos no século XXI, não. Mas o pessoal acredita que a Terra é plana. Essa é outra coisa diferente. Antes, como a comunicação não era desse ligeiro, eu acreditava que era a Terra plana, eu era um imbecil. Hoje, como eu tenho um Facebook e tudo, e aí 200 mil imbecis me seguem, eu acho que minha imbecilidade tem que ser verdade. O que é diferente das outras coisas. É verdade, é verdade. Álvaro, na sua opinião, já que a gente entrou aqui na seara política, até onde nós estamos no ano eleitoral nos Estados Unidos, no ano eleitoral, a corrida presidencial, que inclusive foi interrompida, não há precedentes disso. Em outras horas, inclusive na última eleição presidencial, eu acompanhei nessa época, estava nos cálculos, estavam ali nas preliminares, nas primárias, aquela loucura toda, está tudo parado. Na sua opinião, de 35 anos de América, que acompanhou muita eleição americana, acompanhou muita coisa aí, o que é que isso afeta? O que é que isso afeta na política americana? E na brasileira também, porque a brasileira nós temos eleições municipais marcadas para outubro, talvez nem aconteça, ainda tem uma corrente ainda de pesquisa para saber se ela vai ocorrer mesmo em outubro, e a americana em novembro. Na sua opinião, isso é prejudicial ao Donald Trump? É a favor dele? Qual o olhar do Álvaro para essa realidade? Olha, é muito difícil prever, porque depende primeiro depende se a eleição vai ter ou não, e eu penso que vai. Mas se nós chegamos perto da eleição com essa crise mal resolvida como está agora, ou se tem uma ressurgência, que é uma possibilidade do vírus em setembro, isso pesa muito negativamente para ele. Se a economia continua abrindo, fechando, não voltando, não tem uma recuperação, o desemprego hoje, o desemprego nos Estados Unidos é imenso, não é bom para ele. Por um outro lado,
é muito difícil pro Biden fazer campanha, porque não existe campanha. Então, o Trump tem 24 horas do microfone da televisão, porque ele é o presidente, e o Biden não tem. Quanto isso vai afetar, é muito difícil saber. Uma coisa que é boa para o Biden é que ele é conhecido, não? Ele foi vice-presidente, as pessoas conhecem. Se fosse alguém sem nome, a eleição estava perdida. Mas é muito difícil saber, porque ninguém sabe realmente o que vai acontecer, tanto do lado da saúde pública como do lado da economia, até novembro, e as previsões são de que não vão ser beneficiárias para o Trump. Mas ele continua a ter, penso que 20%, 25% do eleitorado dele, que, como ele diz, ele pode ficar na Quinta Avenida e atirar e matar alguém que ele não perde nenhum voto. A questão é o resto do eleitorado, como que eles vão votar, se vão votar, quanto que o Biden pode apelar, principalmente para a população mais jovem, que não tem uma ligação direta com ele, a população latina, o apoio da população latina a ele não é sólido. A população latina vota em menos a proporção do que as outras populações, também a população afro-americana. Ele estava, antes da pandemia, ele estava começando uma campanha importante, porque ele conseguiu unificar o Partido Democrata, mas a campanha foi interrompida. Hoje você não vê ele em lugar nenhum. As atitudes como presidente, por exemplo, que aqui no Brasil, por exemplo, o Jair Bolsonaro saiu uma pesquisa ontem com avaliação negativa, que ele tinha uma avaliação negativa de 31% e foi a 43,4%. Uma pesquisa feita pela CNT-MDA, que foi divulgada na terça-feira, e a avaliação dele realmente foi muito grande, essa escalada, né? Justamente pela atitude de governar e de administrar, principalmente, o país numa época de uma crise sem precedentes, como a Covid-19 agora. Isso também não afeta, não, Donald Trump? Você acha que não chega a afetar nos olhos dos americanos? Não afeta muito. Eu penso que os setores, essa é outra variável que é importante, é que os setores que ele ganhou, como, por exemplo, as donas de casas do subúrbio, maior parte branca, mulheres brancas de classe média, que votaram para ele. Hoje, com o grau de racismo dele, de xenofobia, das coisas que ele diz, do tratamento com o vírus, essas coisas que ele diz, se você tem um mínimo de cabeça ou de escolaridade, as coisas que ele diz, que você toma Clorox, sei lá o que ele fez para passar o vírus, ou bota uma luz dentro do corpo, são coisas que a perspectiva é que esse pessoal que votou nele, mas que não tem muito a ver com ele, algo que votou pela economia, tudo, hoje pode estar se desgarrando dele. O pessoal que está com ele, que está invadindo o Palácio do Governo, que invadiu o Palácio do Governo em Michigan para retomar, liberar a cidade, tudo, esse pessoal vai ficar com ele. Mas o problema é quanto ele consolidou a base dele, mas a base dele não é suficiente para ele se eleger, a não ser que a eleição seja com um turnout muito, muito pequeno, que é outra estratégia do Partido Republicano sempre foi, que é fazer eleições onde as pessoas não votem. Quanto mais problema diminuir criar... o eleitorado. Se diminuir o eleitorado para eles acham vantagem. É importante, eles sabem como fazer isso, fazem bem em todas as eleições, e hoje tem a questão de como é que você vai fazer as pessoas votarem com a pandemia. Eles são contra o voto pelo correio ou pela internet, porque eles sabem que não sabe isso quem tá aumenta, votando, né? Certo.
aumenta. Ele disse que não é porque tem muita gente desonesta e tudo. Quando você pergunta para ele, mas onde estão essas pessoas desonestas? Ele não responde, claro. Mas pode ser um problema. Se você tem que votar em pessoa, isso pode ser filas imensas que as pessoas desistem de votar, as pessoas vão ter medo de ir votar. Tem tudo no ar. Aí eu imagino que é a mesma questão aí, pelo pouco que eu sei, da eleição municipal de outubro, não? Como é que essa coisa vai ser feita no meio disso tudo. Mas aí tem a mesma coisa daqui, porque você tem um presidente dizendo que não está acontecendo nada, é só uma gripezinha, por que você vai cancelar a eleição, ou postergar a eleição, ou tentar fazer... O número de mortes também acaba influenciando nisso? O número de pessoas que morrem a cada dia nos Estados Unidos, esse número que viram que foi tardio, inclusive teve no começo aquela negação, ações negacionistas, dizendo que não era isso tudo, até ver que realmente era. Os números de mortes afetam também. Pesa, porque nós estamos chegando perto, eu penso que ontem foi 80 mil pessoas, os números estão chegando a serem imensos, mas existe sempre essa coisa maliciosa que eu não sei como explicar, que você fica acostumado a contar, as mortes viram placar, não? Ontem era 80 mil, hoje é 82 mil, está subindo, não está subindo, está descendo, não está descendo, e a cara das pessoas não aparece. Não aparece que você está deixando filho, família, que a pessoa que morreu deixou uma família que não tem como se sustentar. Essa coisa vira um placar que eu penso que as pessoas ficam desensitadas para a morte, não? Você olha a televisão... Extasiada, né? Até se tornar, como eu falei, até se tornar um nome, um parente seu, que aí deixa de ser um número e acaba sendo um nome, né? Álvaro, mudando aqui um pouco o assunto, a gente já está mais perto do fim do que do começo, mudando aqui, e eu até brinco com o Paulo Célio, eu acho que eu até brinquei, não sei se eu falei com o Cassiano também, que você é uma espécie de professor Xavier dos imigrantes, né? Que o professor Xavier dos X-Men, ele tem aquele poder que ele sabe onde estão todos os mutantes. Você tem um poder grande na mão, que é uma ferramenta tecnológica digital, que é o Diga Aí, que você sabe onde está, eu acho que na sua maioria, os imigrantes dos Estados Unidos, pelo menos da área de Boston. Como é que está o trabalho do Diga Aí? Fala um pouco do Diga Aí, da ferramenta Diga Aí. A ferramenta está se desenvolvendo bastante. A gente agora, por causa do Covid, a gente tem que estar todo mundo online. A forma que eu achei de fazer as coisas que se fazia no espaço, que eu não sei se vai conseguir reabrir, porque é um espaço muito pequeno, muito difícil de ter as pessoas separadas por 2 metros, com ventilação. Eu estou conversando com as pessoas da saúde para ver o que acontece. As sessões de filme que a gente tinha, nós estamos continuando passando agora pelo Zoom. Nós tivemos agora essa sexta-feira a última sessão de cinema. Vamos ter na próxima, em junho, na primeira sessão, sempre a primeira sexta-feira do mês, a gente vai ter o filme chamado As Mulheres, Mulheres da Terra. Essa sexta-feira passada, agora de maio, que fizemos, nós passamos o documentário O Processo. Eu convidei o Fernando Haddad para abrir, ele abriu. Nós convidamos o James Green e o Jean Willis, que está aqui. Eles participaram na discussão. Nós fizemos uma sessão especial no 1º de maio sobre o documentário do Marighella, e convidamos a neta dele e o filho para comentar. A gente está tentando fazer online as coisas que a gente fazia no espaço, e descobrindo que online você pode fazer coisas que você não poderia fazer no espaço. Uhum. A outra coisa que eu fiz é como lá no espaço ele agregava muito
artistas que estavam lá trabalhando, fazendo o teatro deles, ensaiando e tudo, e hoje não tem condição. Então, eu levantei recursos junto a uma fundação, em um banco, e pus recursos do meu próprio, para começamos agora nesse sábado. E você, todos os sábados e domingos, os artistas brasileiros podem preparar 1 hora para se apresentarem e eles recebem um cachê de $100 e a gente vai continuando ajudando eles. Que bacana isso, que bacana online isso. E me ajuda, eu vou tentando levantar mais recursos e tudo para eles continuarem a ter essa oportunidade. Tudo online, tudo via... Tudo online. E pode achar essa programação através do site do Diga Aí, www.digaí.com. www.digaí.com ou no meu Facebook, na minha página do Facebook ou na página do Facebook do Diga Aí. Eu ia até te perguntar, e estava já posteriormente aqui já para perguntar exatamente isso. Quais são as ações que estão acontecendo da Prefeitura de Boston em relação às pessoas? A gente sabe que já chega a beirar 35 milhões de americanos desempregados que pediram auxílio emergencial, podemos chamar assim, de $1.200. É muita gente desempregada, só que está havendo muitas ações por prefeitura, por estados. Essa ação aí que vocês estão fazendo do Diga Aí é muito louvável, parabéns, onde o artista se apresenta, vai lá, você ganha um cachê, nada não, mas $100 ajuda pra caramba. Que é que a prefeitura de Boston está tendo alguma ação desse tipo para os americanos, para imigrantes? Está havendo alguma ação por parte da prefeitura de Boston em relação a isso, Paulo? Sim, a prefeitura criou vários fundos. Ela criou um fundo que é para os artistas e as pessoas aplicam para o fundo da prefeitura e para artista tem um outro fundo que são para pequenos negócios, que além dos fundos estaduais e federais, o prefeito criou um fundo de 2.500.000 que acabou de fechar porque a necessidade é grande. Nós estamos vendo agora como reestrutura isso e também o que está acontecendo ao nível federal, se vai ter um outro estímulo vindo do governo federal ou não. E tem toda a capacidade que foi criada dentro da prefeitura com parcerias com ONGs e outras entidades, com o setor privado, para distribuição de comida, que se dá hoje em 20 pontos em Boston, além da distribuição de comida. O imigrante brasileiro, já que nós estamos aqui falando em língua portuguesa e nossa audiência, a maioria aqui são brasileiros, ele consegue, o imigrante indocumentado, consegue buscar alguma assistência dessa, Álvaro, através de algum... Não só eles conseguem, mas, por exemplo, na distribuição de comida, a gente usou as próprias ONGs, principalmente nas comunidades imigrantes, para eles serem um ponto de distribuição, porque a gente sabia que os imigrantes se sentem mais confortáveis em ir lá do que ir no lugar da prefeitura, onde você tem estado, tem imigração e tudo. Então, por exemplo, o Centro do Trabalhador brasileiro, ele é um dos pontos de distribuição. Eu penso que agora vai ser o Grupo da Mulher Brasileira também é outro, se eu não me engano, mas a gente usou a comunidade, as organizações comunitárias de imigrantes, e não para serem os próprios pontos de distribuição, porque eles têm uma ligação direta com essa população. Tudo que vem de apoio do governo federal é mais complicado, porque se você é um negócio, você tem que ter o imposto de renda. Se você não fez o imposto de renda, complica. Ou você tem programas, por exemplo, o seguro de desemprego. Se você não tinha vínculo empregatício porque você trabalhava no caixa, você não tem como mostrar que você perdeu o emprego. Como eu digo, é uma população que entra na crise já totalmente fragilizada economicamente e da questão da saúde. Então, as coisas ficam muito mais difíceis e fragilizadas
de propósito, não? Porque se a reforma migratória tivesse saído, essas pessoas todas tinham vínculo empregatício, tinham seguro, tinham tudo isso, mas você fica ali naquele limbo que não deixa você entrar na economia formal, que não deixa você se formalizar como pessoa, e fica bastante difícil. Então, a maior parte dos recursos do governo federal são mais difíceis para os imigrantes e os imigrantes indocumentados acessarem. A do Estado, a gente tem um governador que não apoia a comunidade imigrante indocumentada, mas às vezes faz vista grossa, não muitas vezes, mas tem o Attorney General, tem os prefeitos que puxam, forçam, e depois você tem as prefeituras que são, na sua maior parte, democratas e que se preocupam com os imigrantes, mas não têm recursos para resolver uma crise da proporção da crise que hoje se instalou aqui. Eu tô sempre perguntando aos nossos convidados do Brazilian Times Connection, eu vou fazer uma pergunta para você. Antes daqui, eu vou só fazer um agradecimento aqui a alguns parceiros que o jornal Brazilian Times tem para a gente realizar esse trabalho, que é o Breck Law, o seu advogado brasileiro nos Estados Unidos. Inclusive, ele dá um aviso que durante essa quarentena, eles estão atendendo por consulta através de telefone e videoconferência. O Dr. Danilo J. Break, ele diz que você pode ligar e ele vai atender você através de conferência, Skype, Zoom. Você conhecerá e entenderá os seus direitos e recursos lidando diretamente com um advogado formado no Massachusetts School of Law e licenciado nos Estados Unidos, que conhece sua cultura e entende a condição do imigrante. O telefone dele é 978-453-7225, ou você pode ir diretamente lá no office dele, no 648 Central Street, em Lowell. Queremos agradecer também outro parceiro aqui bem importante do jornal Brazilian Times, que é a Atlas Cable e Service. E está com uma promoção, gente, muito bacana, porque está na quarentena, muita gente em casa e precisa se divertir, precisa desaparecer a cabeça. Então, ele está com a promoção do Triple Play, que é cable, fone e internet por $79,99. Ó, bacana, bacana. A melhor promoção da Comcast para você ter uma internet de 1 gigabyte. Esses são os parceiros Atlas Cable e o Breck Law, dando uma força aqui na nossa live. Eu tô sempre perguntando, Álvaro, para os entrevistados, até como experiência, sobre a situação do imigrante nesse momento. Na sua opinião, você acha que vai haver uma volta em massa desse pessoal que foi para aí, principalmente nos últimos anos, 1, 2, 3 anos para trás, uma imigração reversa, ou essas pessoas, pela sua experiência de 35 anos, que você já viu aí, inclusive a crise de 2008, essas pessoas elas vão segurar a onda ou vão ficar? Ou já está acontecendo uma imigração reversa, uma volta para o Brasil em massa dos imigrantes brasileiros? Eu sempre faço essa pergunta para sentir a real situação do imigrante. Isso, claro, dentro dos seus dados, dentro da sua pesquisa e da sua vivência aí. Olha, é muito difícil saber. Como eu disse no começo, essa crise é realmente única por várias formas. Uma, porque não existia crise econômica, uma crise de saúde que provoca crise econômica. E você, nas outras crises econômicas, se você tem um problema de demanda, você injeta dinheiro na economia e começa a reviver a economia. Se você tem uma crise financeira, você limpa a conta de balanço dos bancos e começa a ter crédito de novo, ou o governo. Essa é uma crise em que você tem uma crise de saúde e o governo fecha a economia, porque é único. Porque você pode ser tão fácil abrir ou não. E a maior parte dos economistas acham que não é tão fácil abrir, que vai ser mais porque a abertura da economia vai ser dada pelo vírus. Quando você combate, na medida em que você consegue a distância social, todas essas medidas, você pode abrir mais e mais até chegar à vacina. Uma outra razão porque é uma crise única é que ela aconteceu no mundo todo. Quando você teve as outras crises, o Brasil crescia, os Estados Unidos estavam em crise, você mandava dinheiro de lá para cá, ou você ia para lá, o Brasil entrava em crise, você vinha para cá.
Hoje a crise é geral. Esse ponto é importante você tocar nisso, que não tem escolha. Ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É o verdadeiro. Não só é uma crise econômica aqui e lá, mas também é uma crise de saúde aqui e lá. Então, você está nesse meio, é difícil saber o que as pessoas vão fazer, porque se tivesse o coronavírus aqui e a economia em crise aqui, mas não no Brasil, você diz, olha, eu vou para lá, vou arranjar emprego, tem emprego e também eu estou mais seguro do ponto de vista de saúde. Mas o Brasil está andando atrás dos Estados Unidos. Se você sai hoje dos Estados Unidos, depende de onde você está, para o Brasil, você vai chegar, dependendo também para onde você vai no Brasil, você vai chegar lá onde a curva de contaminação está atrás daqui, com o que eu consigo perceber de toda a atuação do governo brasileiro é que o desastre em relação à saúde vai ser muito maior do que aqui, porque é um país muito mais pobre, com uma população de pessoas vivendo em condições precaríssimas, que eu tenho pesadelo em pensar do coronavírus chegando nas favelas brasileiras, nas palafitas de São Luís, o terror que pode ser, vai ser uma chacina criminosa, e essa situação é única, porque uma má administração, uma má condução política de estudos torna realmente um genocídio. É isso que a gente sempre bate aqui. Claro. É um genocídio. Hoje, você pode fazer um gráfico de que se os Estados Unidos, e claro, é verdade para todo o país, se você tivesse tomado as precauções de saúde pública, quando você estava brincando de que não, essa coisa vai desaparecer como um milagre, isso, aquilo, você não precisaria ter 100 mil mortos. Você tem mortos que foram criados por causa da administração da crise pelo governo. E isso eu penso que tem que ser algo que tem que ser parte da campanha política, porque são ações criminosas. É verdade. Olha, Álvaro, eu agradeço demais que bate-papo. Rapaz, por mim, eu passava o dia todo batendo papo contigo aqui. Pegava uma água de coco. Você com um bom nordestino. Agora você tá... Água de coco. E a gente bateria esse papo aqui o dia todo. Eu adorei. Obrigado por abrir espaço na sua agenda. Eu sei que seu dia é corrido. Você está no meio de uma pandemia, trabalhando na prefeitura. Inclusive, você é um cara muito querido aí pelos administradores da prefeitura de Boston. Pode chamar de municipal? É municipal também? É municipal, é municipal. Administradores municipais de Boston aí, inclusive muito amigo do ex-prefeito, o saudoso Menino, né? Que era tinha uma grande amizade com ele e tudo. E foi um prazer quando eu fiz esse convite para você através aqui do Facebook, onde nós somos amigos, e você aceitou. Fiquei muito feliz, porque é papo inteligente, é vida inteligente, para a comunidade nos ouvir nesse momento, e você traz essa inteligência, você traz toda essa sua experiência para a gente só tem a agradecer, Álvaro. Olha, eu que tenho a agradecer, foi um papo muito legal, foi muito bom lhe ver, conversar, ouvir tua voz, saudades muitas, e estou aqui à sua disposição, e também queria agradecer ao Brazilian Times, que continua sendo uma peça importante na formação da nossa comunidade e na defesa da nossa comunidade, principalmente nesses dias tão ruins de separação social que a gente tem que viver, mas temos que cumprir. É verdade. O senhor Edilson também aí tem uma cabeça muito evoluída. Eu digo até senhor Edilson, o senhor já está no fator de risco, mas sua cabeça é evoluída. Ele me chamou de volta para a gente fazer essa conexão mesmo. Eu disse, olha, mas eu não estou em Nova York. Não tem problema. Dá um jeito aí, vamos fazer. Convida a galera, vamos falar sobre essa situação. Convida várias pessoas imigrantes, pessoas notáveis, para a gente bater esse papo. Inclusive, mais uma vez, quero pedir a sua licença aqui, que eu estou realizando essa gravação no estúdio que a gente montou provisoriamente aqui em Fortaleza. E para realizar essas lives, para realizar esse trabalho, eu tenho um apoio aqui da Smart Soluções, que é uma empresa de internet, só em Fortaleza, hein, gente? A internet que você ama, se você quiser contratar, você liga para 85-3311-0123, ou então no WhatsApp
8598-740-4054. É as soluções smart, que seria soluções inteligentes, não é isso, Álvaro? Em inglês, né? É. E está nos auxiliando a fazer esse trabalho aqui. Muito obrigado mesmo ao Brazilian Times. Obrigado, Álvaro Lima. Continue com esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Fique em casa, tome uma cachaçinha por mim, come um camarão seco com uma farinha, como um bom nordestino. É isso aí. Paraibano, não? É verdade. Somos todos Paraíba, com muito orgulho. Somos Paraíba, sim. E o Nordeste mostra que, apesar de ser uma região muito sofrida, uma região muito castigada, inclusive geograficamente falando, né, pelo calor, pela seca, é um povo resistente, é um povo que resiste. E vamos, se Deus quiser, passar por esse perrengue, não só o nordestino, mas como todo imigrante, batalhador brasileiro. Eu trabalho muito junto com o governo do Maranhão daqui. Aliás, nós vamos fazer um evento com eles no dia 20. Eu vou lhe mandar um convite com o secretário de Saúde, secretário de Finanças do governo do Maranhão e com a Márcia Castro daqui para discutir a epidemia e tudo isso aqui e lá no Brasil. E os governadores do Nordeste têm feito um trabalho magnífico, né, nessa crise. Não, leve meu abraço, eu sei que da sua amizade aí com o Flávio Dino, leve meu abraço. Genial a forma que ele trouxe os respiradores da China, passando pela... Foi na Nigéria? Não, foi um país da África. Eu não sei se Etiópia, eu acho que foi Etiópia. Etiópia, São Paulo, São Nossa, foi sensacional. Eu acho que quando você pensa no seu povo, você articula, você vê formas do seu povo ser beneficiado. Obrigado, Álvaro. Esse é o Brazilian Times Connection. Prazer te ver. Obrigado. Brazilian Times Connection se despedindo. Esse foi um papo maravilhoso com Álvaro Lima, direto de Boston. Um brasileiro que está lá, inserido na política americana e, com certeza, com um olhar e cuidando dos imigrantes brasileiros em Boston. Muito obrigado e até o próximo Brazilian Times Connection.